Existia uma aldeia muito distante, sabe, André? Que tinha um rapazinho, um menininho, que o menininho, ele queria, o sonho dele, o desejo dele era ganhar um cavalo puro sangue. Só que o pai dele, né, e ele eram muito pobres, e o cavalo puro sangue era muito caro, André. Ele não tinha condições de conseguir, né, o pai dele dar esse cavalo para ele. E aquilo era tão sonho dele, mas tão sonho dele, que todo mundo daquele vilarejo sabia disso e ficava olhando e que, coitado do menino, ele nunca vai conseguir um cavalo puro sangue. Até que passou o rei e o príncipe perto daquela região. E as pessoas próximas, quando viram, falaram, nossa, é uma oportunidade, né? Comentaram com ele do sonho desse menininho. E o príncipe se compadeceu com ele e trouxe um cavalo puro sangue. Um potrinho ainda, pequenininho, puro sangue. Aí o vizinho, porque sempre tem um vizinho na história, né? Que tá de olho na vida dos outros, né? O vizinho viu aquilo e falou, olha, esse menino tem muita sorte. E foi lá falar pro pai dele. Ele chegou pro pai dele e disse, nossa, seu filho tem muita sorte. Vocês, né, assim... convenhamos, né? Você não tem condição de comprar um cavalo, um potrinho, puro sangue, né? E, de repente, o príncipe e o rei, que nem passam por aqui, eles passam, ficam sabendo, se compadecem e dá para ele, presenteia. O seu filho realmente tem muita sorte. Mas, André, o pai, sabiamente disse para o vizinho, pode ser muita sorte, como pode ser muito azar. O vizinho, sem entender aquilo, né? Falou, nossa, como assim esse pai? Tô indo lá elogiar, né? De olho na vida do outro, né? Os vizinhos. E ele pega e me fala uma coisa dessa, ok, vida que segue. E a vida seguiu, aquele menino tão feliz, brincando com aquele potrinho, tão animado, e ele deixou a porteira aberta, né? E aí, de repente, aquele potrinho foi embora. Ele só viu ele ir embora e o vizinho, que estava de olho na vida do outro, desses vizinhos, ele viu aquilo e falou, agora eu entendi o que o pai disse. Ele foi até lá no pai, né, e falou, agora eu entendi, o seu filho realmente tem muito azar, porque ele ganha um potrinho puro sangue, ele me esquece a porteira aberta, e o potrinho vai embora, ele perde um potrinho que ele ganhou. O seu filho tem muito azar. Mas o pai, sabiamente, André, disse para ele, pode ser azar, como pode ser muita sorte, porque mais um tempo se passou, aquele menino nunca esqueceu aquele potrinho. E, de repente, quando ele estava brincando, ele viu lá no fundo um pontinho assim vindo. E, de repente, outro pontinho. E outro pontinho bem pequenininho. Era o potrinho que já tinha crescido, virou um cavalão com uma égua e tinha mais um potrinho. Naquela época, quando os animais adentravam a sua terra, eles eram automaticamente seus. E aí, de repente, voltou. Olha isso. Lá, e agora? Ele tinha, né, perdido um e voltou, o potro cresceu, virou um cavalão, voltou com uma égua e voltou com outro potrinho. O vizinho que estava olhando tudo isso falou, agora entendi o que o pai falou. Esse menino tem muita sorte, né? E foi lá falar pro pai. O seu filho tem muita sorte. Perdeu um, agora voltou com 3 e voltou para dentro da sua terra. Nossa, isso aí parece a história, aquelas histórias fantasiosas, né? Mas eu vi com meus próprios olhos o vizinho falando pro pai. E o pai olhou para ele e disse, pode ser sorte, como pode ser muito azar. Aquele menino estava tão feliz, André. Ele subiu aqui agora naquele cavalão e foi no meio da floresta, assim. E, de repente, aquele cavalo se assustou com uma cobra, mas era uma cobra desse tamanho, pequenininha cobra. E quando ele se assustou, ele levantou e o menino caiu, bateu numa pedra e ficou com a coluna, com as vértebras, né? Ele lesionou. E aí os médicos disseram, você vai ficar 1 ano sem andar. Nossa. Ah, André, o vizinho viu aquilo, ele foi pro pai e falou, agora eu entendi tudo, esse menino tem muito azar. E ele pegou e foi falar pro pai, como que pode um cavalo daquele tamanho se assustar com uma cobrinha desse tamanho? O seu filho tem muito azar, né? E o pai, sabiamente olhou para ele e disse, pode ser azar, como pode ser muita sorte. Porque, bum! Tempos depois, André, meses depois, começaram a ter guerras entre os vilarejos. E aí foram convocados automaticamente todos os jovens, homens, só pouparam as pessoas idosas e as pessoas que estavam enfermas. Olha isso. Só que foram dizimadas várias famílias. Vários pais perderam seus filhos, menos aquele pai, porque o seu filho estava doente, mas durante 1 ano, depois ele voltaria a andar. O vizinho, que era mais velho, viu aquilo, e ele veio pro pai e disse, nossa, o seu filho realmente tem muita sorte. Porque muita gente perdeu, aí tá de luto, e você não, você tá com o seu filho que ele vai voltar a andar. E o pai, sabiamente, virou para ele e disse, pode ser sorte, como pode ser muito azar. Eu poderia aqui continuar, André. Essa história. Até essa história, até quando ele morreu.
Da mesma maneira que você que está aí nos assistindo pode olhar para o cenário político, pode olhar para o cenário da sua empresa, pode olhar para tantas coisas que você está vivenciando hoje e olhar para isso e falar, caramba, eu tô com muito azar. Isso é muito azar. Ou pode ser muita sorte. Tudo que acontece na sua vida pode ser sorte ou azar. Depende daquilo que vem depois. Só que para saber o que vem depois, você tem que levantar e seguir em frente. Fez sentido para você, né? Que isso, hein, Léo? E aí, com a metáfora que você faz, você coloca o ensinamento através de uma figura de linguagem em que a pessoa, quando ela estiver mal, você não precisa tentar, sabe? Porque muitas coisas que a gente faz é o que? Justificar. E fala, não, porque a vida é assim. Só que realmente, às vezes, a pessoa tá mal. Mas quando você conta uma historinha, você fala, lembra lá, né, do menino, pode ser sorte. Quando você tá contando, né, a metáfora, a história, a gente vai viajando, né? Você vai criando isso, né? A mente vai criando e você fala, cara, realmente faz sentido, né? Porque a gente tem o péssimo hábito ali de olhar realmente só para um lado, né? Perfeito. Cara, beleza, a sorte ou azar. Muitas pessoas não usam esses termos, né? Mas, nossa, tá a crise, nossa, como tá difícil, como o mercado tá ruim, nossa, só acontece comigo, o governo, e aí você começa a colocar a sua confiança apenas num lado e geralmente parece que tende pro lado negativo, né? Então, por isso que a galera fala mais da questão do azar ou da sorte, enfim, mas você só olha para um lado, né? Parece que só tem apenas uma saída, mas e aí, o que vai ter de bom com aquele aprendizado, com aquela situação ali, ou quando você sair disso ou, beleza, passar por esse processo, o que te trouxe de ensinamento, o que te trouxe de bagagem, né? Passar por aquele processo ali, aquele processo doloroso e tudo mais, mas que te trouxe um ensinamento muito grande, muito valioso, que não vai fazer você voltar mais para a etapa do início daquele processo que foi árduo, foi doloroso. Você passou pelo processo, mas com muito mais conhecimento e elevou o nível, né? Perfeito, André. E daí é muito interessante que você tem uma facilidade agora de você falar, por exemplo, numa comunicação, né, dentro da sua organização, sim, que é de repente algo tão complexo que você vai tentar entender o problema do outro, do seu colaborador, por exemplo, e tentar justificar, trazer alguma coisa para explicar para ele, não fica assim. E quando você conta uma metáfora, ele adentra essa metáfora e aí a moral da história, né, o sentido da metáfora fica fácil dele, poxa, ele faz toda a conclusão daquilo que aconteceu com ele. Isso aqui, nesse momento, está parecendo azar, mas pode ser muita sorte. Vai depender do que vem depois. E aí, o que ele faz? Ele segue com a esperança de que o que vem depois pode modificar aquele cenário. E é interessante que você pode até fazer isso com o seu colaborador. Olha para trás, né? Olha para o seu passado. Quantas coisas que, num momento, você achou que aquilo era ruim, mas aquilo se tornou uma coisa muito positiva, que no momento parecia que era azar, mas daquilo ali originou alguma coisa muito boa. Porque tudo na vida pode ser azar, como também pode ser muita sorte. Depende daquilo que vem depois. O que é interessante, André, aí você falou da programação neurolinguística, né? Mas neurologicamente falando, meio mais complexo, né? Mas é mais simples até de te mostrar isso, é que quando você usa a metáfora, ela aciona o lado direito do cérebro, que é o lado mais imaginativo, e também é o lado que faz com que a gente absorva melhor. Porque quando eu estava contando a historinha para você, a sua mente ela foi trazendo o cavalo da maneira que fez sentido para você. A sua mente viu o tamanho da cobra, a cor da cobra, da maneira que fez sentido para você. E essa historinha fez com que você gravasse ela com uma facilidade muito maior.